Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas hoje já são 28 de outubro de 2020, tá? Provavelmente vocês vão assistir ele ou pela manhã ou agora no início da tarde, né? Porque agora nossas aulas estão sendo a partir das 2 horas da tarde, né? Então vocês assistem antes para responder as atividades propostas, tá ok? Mas então vamos lá, agora já vai ser a segunda aula nossa do quarto bimestre, tá? Então vamos lá assistir essa aula, assistir a esse vídeo, todos animados e responder as questões propostas, ok? Tem aí no livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira aula de ciência de vocês aí do quarto bimestre diz o ar que nos rodeia, ok? Então vamos lá. O ar que nos rodeia, tá? Troca de ideias. Leia um trecho do artigo Borboletas de Alerta, publicado na revista Ciências Hoje das Crianças, tá ok? Então, eu vou ler aqui, não está tão legal, tanto o tamanho da letra, como a letra não ficou tão legal, eu vou ler aqui no livro. Vocês também podem ler aí no livro de vocês, tá bom? Borboletas de alerta. É muito raro encontrar uma borboleta colorindo a vida agitada da cidade grande, mas você já deve ter notado como elas logo aparecem em campos e áreas naturais preservadas, não? Infelizmente, a poluição tem tudo a ver com isso. Por isso, a presença ou não de borboleta pode ser um bom indicador da qualidade do ar de uma região. A Ciência Hoje das Crianças conversou com a bióloga Alessandra Lopes no Museu Paraense Emílio Gold, e ela explicou que as borboletas são sensíveis às mudanças do ambiente, questão como umidade e temperatura, e também variações na qualidade de luz, todas influenciadas pela poluição. Mexem muito com a vida das borboletas, contou, tá? Então observe aí, tá? Que como que são a vida das borboletas e o que impedem elas de voarem bastante e brilharem e mostrarem o quanto elas são lindas. Muitas vezes nós estamos vendo elas porque está dizendo aqui o que está impedindo, tá, crianças? É a poluição do ar que deixa as borboletas mais quietinhas, sem poderem voar, tá bom? Mas aqui agora nós vamos ver as questões propostas, tá? Então, qual é a relação entre as borboletas e a poluição do ar, tá? De acordo com o texto aí, vocês colocam e respondam aí, qual que é essa relação, tá? Entre as borboletas e a poluição do ar, o que acontece aí, tá? Número 2, o que pode deixar o ar poluído? O que faz, o que causa o ar para ficar poluído? Responda aí, tá? 3, você consegue ver o ar? Como podemos perceber a presença dele? Então, você consegue ver ele? Aí responda, tá? Aí, como podemos perceber a presença do ar? Tá? Coloque aí, ok? Página seguinte, observe aí características do ar, tá? Então, o ar está em toda parte, ao nosso redor, no solo, na água, dentro do corpo dos seres vivos. Apesar de não conseguirmos vê-lo nem tocá-lo, podemos percebê-los em diversas situações. Observe algumas delas. Então, crianças, aí leiam direitinho, está muito pequeno, mas você leia no livro de vocês, que consegue ler melhor, tá? Observe cada situação dessas que vocês conseguem observar, tá? O ar, tá? É nessas situações que se consegue observar aí, ok? Então, vamos aí para a página seguinte. Acompanhe aí.
página 4, tá bom? O planeta Terra apresenta uma camada de ar chamada de atmosfera. Essa camada é muito importante para a vida na Terra, pois ela ajuda a controlar a temperatura de nosso planeta, mantendo o ar aquecido, ou seja, a atmosfera que ajuda a controlar a temperatura, tá? Do nosso planeta, ok? Essa camada aí de atmosfera. A atmosfera também funciona como um filtro para os raios solares, protegendo os seres vivos dos danos causados pelo excesso de radiação solar. Nos seres humanos, por exemplo, o excesso de radiação solar pode causar doenças como câncer de pele. Então, observe, tá, que é essa atmosfera que que aí nos ajuda, que nos protege dessa grande radiação do solo, tá? Então, observe o quanto essa atmosfera é importante para a vida na Terra, ok? Então, observe que ela nos protege, tá? Do excesso da radiação solar. E esse excesso de radiação solar causa o câncer de pele, tá? É o mais causador, mas não é por isso que nós vamos confiar, tá, nessa camada de atmosfera e vamos nos expor ao sol, não, tá? Devemos evitar o sol. Vocês sabem que é proibido hoje ficarmos nesse sol porque está prejudicando muito a nossa saúde, tá bom, crianças? Então, composição do ar. O ar é formado por vários tipos de gases, como o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, além de vapor de água, poeira e micro-organismos. O nitrogênio é o gás que existe em maior quantidade do ar. O oxigênio é o segundo gás mais abundante na atmosfera. Ele é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, como plantas e animais, sendo essencial para a vida na Terra. Tá? Então, é o oxigênio que é o responsável, tá? Pela maioria dos seres vivos, pela respiração da maioria dos seres vivos, tá bom, crianças? E é essencial, tá, para a vida na Terra, o oxigênio. Sem ele não teria como, tá, ter vida na Terra. O gás carbônico existe em pequena quantidade na atmosfera. Ele também é essencial para os seres vivos, pois é utilizado pelas plantas na produção de seu próprio alimento por meio da fotossíntese, ok? Então, observe aqui que aqui está mostrando a quantidade na Terra de cada um dessa composição, desses gases aí, tá? Ou seja, do oxigênio, do nitrogênio, veja que é o que tem maior quantidade, tá? É o nitrogênio. Segundo lugar veio o oxigênio e, por último, que vocês viram que é a pequena quantidade, que é o gás carbônico e outros gases, tá? Aqui está o gás carbônico e outros gases ainda, que é essa pequena quantidade aqui, tá? Vamos para a página seguinte. Aqui na página seguinte, temos aí propriedade do ar, aí na página 5, ok? Então, propriedades do ar. O ar não tem forma definida. A bola, a boia de piscina e o balão estão cheios de ar e apresentam diferentes formatos. Assim, o ar que preenche esses objetos assume o formato de cada um deles. Portanto, podemos afirmar que o ar não apresenta uma forma definida, adquirindo diferentes formatos de acordo com o objeto que o contém. Então, observe aqui, de acordo com esses objetos, ó, o objeto aqui, tanto a bola, tá? A boia
e o balão, todos esses têm formato diferente, então o ar também representa um formato diferente aí dentro desses objetos, tá ok? O ar ocupa espaço. Aí, Gabriel está enchendo um balão de festa. Observe que no início o balão está pequeno, observe que o balão bem pequeno, né? E apresenta determinado formato. Observe o formato aqui desse balão. Conforme Gabriel vai soprando, o balão vai ficando maior e adquirindo formato arredondado, tá? Observe que já está começando a adquirir o formato arredondado, não é isso? Portanto, quando se enche o balão de ar, o formato dele se altera. Podemos dizer que o ar ocupa espaço. Então, aqui ele já está com o balão cheio, aí o formato dele já está bem diferente, né? E observe que aqui está cheio de ar e ele cresceu, então observe que o ar ocupa sim lugar no espaço, ok? Aí na página 6, tá? Vamos ver, acompanhe aí. O ar tem peso. Aí você estudou que o ar é constituído de gases, poeira, micro-organismos e vapor d'água. O peso dessas substâncias pode ser medido em balanças e, por isso, podemos afirmar que o ar tem peso, tá? Então, podemos dizer que o ar tem peso sim, tá, crianças? O ar exerce pressão. Aí, o ar exerce força sobre o que está na superfície do planeta Terra. Essa força é chamada de pressão atmosférica e varia de acordo com a altitude, isto é, a altura de um local em relação ao nível do mar, tá? Então, observe que tem sim o ar exerce força, sim, tá? Então, e é chamado de pressão atmosférica, essa força aí que o ar exerce, tá? Observe a imagem e perceba a pressão exercida em diferentes altitudes, tá? Então, vamos observar direitinho essa imagem aqui, tá bom, crianças? Então, tem o ar que tá observando aqui em diferentes altitudes. Vamos observar aqui que aqui já está em 150 metros de altitude, tá? Temos o ar aqui, aí ele de acordo, ele vai mudando aqui na altitude, ou seja, na altura aqui, tá ok? Então, temos aqui essa pressão atmosférica aí, aqui no nível do ar, tá bom? Aqui, nas regiões situadas ao nível do mar, tá? Então, observe aqui o nível do mar, como as praias, a pressão atmosférica é maior, pois a coluna de ar é maior também, tá? Já no alto de uma montanha, a pressão atmosférica é menor, pois a coluna de ar é menor, tá? Portanto, quanto maior a altitude de um local, menor será a pressão atmosférica, ou seja, quanto maior, quanto mais alto, menor será aí tá a pressão atmosférica, menor será a pressão do ar, ok? Os profissionais que estudam o clima medem a pressão atmosférica utilizando um aparelho chamado de barômetro. Então, esse aparelho aqui que mede aí a pressão do ar chama-se barômetro, ok? Agora aí na próxima página, crianças, observe aí ciência em ação. Vocês vão fazer agora aqui, tá? Algumas experiências, façam com bastante atenção essas experiências aí, observando direitinho, tá bom? Então, algumas propriedades do ar podem ser comprovadas por meio de experimentos simples, tá? Aí vamos realizá-los? Então, vamos realizar esses experimentos, tá bom, crianças? Com bastante atenção aí. Aí vocês já vão fazer em um local que pode acontecer de derramar água, tá? Então, já vão para um espaço aí que possa molhar, tá?
Não fique aí no quarto de vocês ou em nenhum lugar que corra, não possa ser molhado, tá bom? Para não fazer nenhuma bagunça, nem acontecer nenhum acidente aí na casa de vocês, quando estiver fazendo esses experimentos, ok? Então, o primeiro experimento aí diz assim: o A ocupa espaço. Aí, o que vocês vão usar? Um copo transparente, recipiente com água e pedaço de algodão, tá? Aí, como fazer? Coloque o algodão no fundo do copo de maneira que fique bem firme, tá? Então, vamos colocar no fundo do copo de maneira que ele fique bem firme lá, sem cair, tá? Sem soltar lá do fundo do copo. Aí, 2. Vire o copo com a boca para baixo e mergulhe-o nessa posição no recipiente com água, tá? Então, veja a posição aí, coloque direitinho aí no recipiente com água. Aí, retire o copo da água e observe como ficou o algodão, tá? Quando você tirou, se você colocou na posição corretinha aí, você colocou na água e retirou, observe aí como que ficou o algodão, tá? Aí, como o algodão ficou após você mergulhar o copo no recipiente com água? Por que isso acontece? Então você, de acordo com você tiver feito o experimento direitinho, você vai colocar aqui como que o algodão ficou e veja aí por que isso acontece, tá bom? Vamos responder aí. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no PV na hora que vocês estiverem fazendo esse experimento, tá? Aí, o ar tem peso, aí vamos o que? Materiais, 2 balões de festa, um cabide e barbante, ok? Aí, como fazer? Encha os 2 balões de modo que eles fiquem do mesmo tamanho, tá? Tem que ficar do mesmo tamanho aí esses balões. Aí, a 2. Com o barbante, prenda um balão em cada extremidade do cabide, tá? Ou seja, em cada lado do cabide você coloca o balão, tá? Um balão, como está aqui na imagem, ó. Em cada lado aqui tem um balão, todos do mesmo tamanho, ok? 3. Estoure um dos balões com cuidado e observe o que acontece. Então, você vai estourar um desses balões, só um, tá? Só um desses, você vai estourar ele, furar um pouquinho para que ele saia todo o ar e vamos observar aí o que acontece, ok? Aí, o que aconteceu após você estourar um dos balões? Então, observe aí o que aconteceu. Como explica isso? Aí você coloca aqui como que se explica isso, tá? Será se é porque o ar tem peso? Observe aí direitinho, ou não, de acordo com o que tem acontecido, ok? O nosso próximo experimento, observe aí. O ar exerce pressão, então materiais, copo com água, pedaço de papel grosso. Aí como fazer? Cubra o copo com água utilizando o pedaço de papel. Aí firme bem a mão sobre o papel, aí sem amassá-lo, tá? Não pode ser amassado esse papel. E vire o copo. Aí retire a mão com cuidado e observe o que acontece, tá? Faça isso com bastante cuidado, como eu já falei no início desse experimento, tem que ser um lugar que possa molhar, porque pode vir a acontecer algum acidente e derramar água aí, tá? Então, aqui, o que aconteceu com a água do copo quando você retirou a mão? Aí, como você explica isso? Então, observe direitinho quando você retirou a mão, o que aconteceu aqui com a água desse copo, tá? E vamos responder aqui, tá bom? De acordo com o seu experimento, ok? Então, até a nossa aula ao vivo, crianças, fiquem com Deus e até lá. Como eu já falei para vocês, qualquer dúvida pode me procurar no PV, tá ok? Beijos, beijos e tchau.